quarta-feira da quinta semana da Quaresma. Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 8, versículos de 31 a 42. Naquele tempo, Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado: Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles: Somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como podes dizer, vós vos tornareis livres? Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão. No entanto, procurais matar, porque a minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo o que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouvistes do vosso pai. Eles responderam então: O nosso pai é Abraão. Disse-lhes Jesus: Se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora vós procurais matar-me a mim, que vos falei a verdade que ouvi de Deus. Isso Abraão não o fez. Vós fazeis a obra do vosso pai. Disseram-lhe então: Nós não nascemos do adultério e temos um só pai, Deus. Respondeu-lhes Jesus: Se Deus fosse vosso pai, vós certamente me amarias, porque de Deus é que eu saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Amados irmãos e irmãs, esse evangelho vai colocando uma tensão crescente. Estamos acompanhando desde a segunda-feira. Agora nós chegamos no clímax dessa tensão. Então Jesus está num diálogo bastante profundo, está ali revelando a relação entre ele e o Pai. E agora Jesus apresenta para nós uma responsabilidade que é nossa. Esse versículo ele é extremamente difundido, as pessoas o decoram com bastante facilidade e você vai ouvi-lo em diversos contextos. Mas esse é o contexto dele, o contexto de uma transformação de vida, o contexto de uma mudança de vida, o contexto de uma mudança de comportamentos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Qual é a nossa escravidão? Onde que está o nosso grande problema? É Jesus que revela nesse evangelho dizendo: aquele que peca é escravo do pecado. Mas, irmãos e irmãs, você não precisa ter fé para acreditar em si aqui. Basta você ter bom senso. Basta você olhar para a sua história. Tudo aquilo que fazemos de bom não vai ser tão fácil fazê-lo novamente, por mais que já o tenhamos feito, né? Construir uma virtude é muito mais complicado do que construir um vício. Então, existe aí uma série de jargões que você vai ouvir aí de uma série de influenciadores sobre os hábitos, né? Mude os seus hábitos em 21 dias, mude os seus hábitos em 66 dias, faça isso, aquilo outro, para adquirir um hábito, para perder um hábito. Não, a coisa é muito mais complicada do que isso. É muito fácil adquirir um hábito ruim. É muito difícil adquirir um hábito bom. É muito fácil abandonar um hábito bom. É muito difícil abandonar um hábito ruim. Então o que está em questão aqui é a essência de cada hábito. E Jesus está nos mostrando aqui que o pecado pode se transformar na nossa vida num hábito, num vício, e não vai ser tão fácil abandonar. Jesus está deixando bem claro para nós que essa liberdade da escravidão que os pecados proporcionam em nós, ela não é resultado apenas de um esforço humano. Não basta uma força de vontade férrea, não basta uma dedicação. Não, a gente precisa de um Salvador. A gente precisa de um libertador. E não um libertador só de opressões sociais. Não. Nós precisamos de um libertador que nos liberte daquilo que mais nos escraviza. São as nossas misérias, os nossos pecados. E o pecado ele nos cega. O evangelho de hoje mostra que Jesus chega ao ponto de dizer que estes judeus que estão tratando ele dessa forma, eles estão se comportando como o pai deles. Eles querem matá-lo. Então esse aqui foi o jeito mais educado que Jesus encontrou de chamar esse povo de filhos do demônio. Porque Jesus deixa isso bem claro. Abraão não matou ninguém, vocês estão fazendo a obra do pai de vocês. Essa Sagrada Escritura deixa bem claro que o que é assassino por excelência, desde o princípio, é Satanás. Então Jesus está de uma forma muito delicada, tentando trazê-los para si, tentando ajudá-los a mudar de atitude. Mas o pecado cega,
faz com que eles se tornem empedernidos nos seus pecados e eles vão querer destruir Jesus, porque a verdade incomoda, a verdade irrita. Santo Agostinho nos lembra que é impossível alguém permanecer num erro sem que ele se convença de que aquele erro na verdade é verdade, é um acerto. Então é impossível uma pessoa permanecer num pecado sem que ela crie justificativas para que o seu pecado não seja tão pecado, ou pelo menos exceções. Não, no meu caso é diferente, não, para mim é diferente. Amados irmãos e irmãs, a verdade é a verdade, e não adianta nós querermos maquiá-la, querermos dourar a pílula. Então a verdade nos incomoda. E quando você ouve uma verdade e ela te deixa inquieto, isso é um bom sinal. Sinal de que ainda existe alguma coisa de consciência em você. Então por isso, aproveite esse finalzinho de quaresma, faça a sua revisão de vida, faça o seu exame de consciência. Descubra os pecados que você já normalizou na sua vida. Descubra os pecados que você já criou todo o sistema filosófico e teológico para justificá-los na sua vida. Jogue tudo isso por terra e se coloque diante de Cristo. E veja se realmente não está te faltando a liberdade que vai trazer paz ao seu coração, que é só Ele que pode nos dar. Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.